Olá, pessoal que está vendo agora na gravação, né? Deixei a live salva. Deixa eu mandar meus aviãozinhos pro pessoal que está aqui, né? Me acompanhando com frequência, todos vocês. Sejam todos muito bem-vindos nesse dia. Vamos lá. Boa tarde, pessoal. Vamos entrando. Isso. Boa tarde, sejam todos bem-vindos. Vamos falar sobre um tema bem legal hoje. Vou fazer vou explicar qual a diferença, né, de kit, de locação, algo muito recorrente de quem trabalha no mercado de festas. Boa tarde. Quem trabalha com Pegmonte, né? Seja bem-vinda, Renata, MB Produções, Claudinha. Vamos aguardar só um minutinho, o pessoal tá entrando. Fina Festas, boa tarde, seja bem-vinda. Espaço 21, boa tarde, sejam todos bem-vindos. Vamos aguardar só mais um minutinho, que aí dou andamento aqui na live. Vamos falar sobre locação versus kits, né? Qual a diferença, quais as vantagens. Boa tarde, pessoal. A Eki Silva Decorações, seja bem-vindo, ou bem-vinda, né? Boa tarde. Boa tarde a todos. Bom, vamos começar, né? Porque também a gente tem que beneficiar quem foi pontual. Boa tarde, pessoal que tá chegando depois. Pegue um monte da Luluzinha. Bom, a gente vai falar sobre a diferença entre locação e kits, né? Às vezes você pode estar pensando, mas não é a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa, né? Eles vão levar quase ao mesmo lugar, mas porém eles são diferentes, né? O kit, ele foi algo que ele foi criado para poder beneficiar e facilitar a vida do seu cliente, né? As pessoas podem chamar, alguns chamam de kits pré-definidos, outros kits padronizados, outro somente kit. Então, cada um dá uma função, uma nomenclatura pro kit, né? O kit é algo pronto, né? Que ele tem a intenção de ser algo promocional, porque ele é feito a junção das peças, né? E é feito um valor único, né? Porque se o cliente for pegar essa junção das peças e calcular separadamente, ele vai entender que é mais vantajoso para ele alugar o kit. Só que a gente precisa compreender que nem todo cliente necessita de um kit, né? Que aí vem a parte da locação, né? A locação de peças avulsa, ou locação da composição, né? Que aí eu vou estar falando mais de um termo mais específico, a parte de composição. A alocação de peças avulsas é onde o cliente vai fazer a alocação de todo o acervo de acordo com a necessidade do evento dele, né? Não é sempre que o seu cliente ele vai precisar de um kit pronto, de um kit pré-montado, um kit pré-definido, porque o kit em si, ele não vai ter a liberdade de fazer a troca das peças, e de repente as peças que contém naquele kit não vai solucionar o problema ou a necessidade do seu cliente naquele momento, né? Então essa é a importância de se entender por que você pode colocar aí, né, no seu negócio tanto os kits pré-definidos quanto a parte de locação. Já a parte de locação, o cliente ele vai ter liberdade de alugar o que ele quiser, de acordo com a necessidade dele. Por um lado, para você que tem o negócio, ele sai um pouco mais vantajoso, porque o cliente ele vai pagar por peça alugada. Boa tarde, seja bem-vinda. Ele vai pagar por peça alugada, né? Já no kit pronto, ele vai fazer um combo, onde para o cliente vai sair mais barato. Agora, para você é mais vantajoso alugar as peças avulsas. Não que você não possa ter as duas modalidades dentro do seu negócio. É importante que você tenha as duas modalidades. Aqui eu trabalho com as duas modalidades, né? E facilita o lado do cliente e amplifica
a quantidade de aluguéis que você vai ter, né? Você vai criar possibilidades, você vai ampliar e dar uma dimensão maior para poder dar opções para o seu cliente. Então, se ele pode, de repente, chegar um dia na sua empresa, e isso também facilita você ter esses dois tipos de serviço, de você criar, de você ter cliente, uma recorrência do seu cliente. Porque o que acontece? Não é todas as festas que ele vai fazer que ele precisa, para trabalhar assim, tem que ter um acervo maior. Sim, eu vou estar falando sobre isso. Ele não precisa, de repente ele vai fazer vários eventos ao longo do ano, não necessariamente ele vai ter somente ele não vai precisar somente alugar somente o kit. De repente ele vai fazer uma festa um pouco diferenciada, que ele vai precisar ter uma alocação de material somente para atender nele naquele momento. Então você vai criando uma recorrência para ele. Outro ponto que você precisa estar atento é que, como foi falado aqui, precisa ter uma diversidade, uma quantidade, precisa ter um acervo maior. Esse acervo maior, você pode entender da seguinte forma. Você vai começar com um kit, né, para você poder estar fazendo a locação com poucas peças e de acordo com a demanda você vai começar a crescendo, coisa que eu sempre falo e falei nas outras lives. Você não precisa investir tudo de uma vez, né? Isso normalmente não é saudável para sua empresa. No caso da empresa de festas, eu estou falando especificamente. O ideal é você investir de acordo com a demanda. Se você verificar que as pessoas estão procurando alocação de peças a mais, então vale a pena você de repente investir um pouco mais numa quantidade de acervo. Mesmo porque o que acontece? Você não necessariamente precisa ter rios de acervo, um acervo muito grande. Eu tenho, porque eu já comecei, né? Eu já estou num estágio mais avançado, mas você pode ter por exemplo, 4 kits, né? De repente tem um kit que naquele final de semana não vai ser alugado e chegou um cliente querendo peças que estão contendo naquele kit. Nada impede de você fazer a alocação daquelas peças separadas, né? De repente ele não quer o kit inteiro. Ele prefere, às vezes, alugar só um suporte de bolo, só um docinho, e seu acervo ele não vai ficar parado. A intenção de ter o kit e ter a locação avulsa é você não deixar o seu acervo parado. Deixou o acervo parado é dinheiro que não entra na sua empresa, né? É algo que a gente tem que ter isso muito bem definido, porque a empresa ela precisa faturar, né? Então você precisa criar alternativas de estar sempre atendendo o seu cliente de diversas formas. A outra parte que você pode também estar compreendendo com relação à alocação, né, que não só peças avulsas, você pode simplesmente fazer a alocação, simplesmente não, você também pode fazer a alocação de uma composição. O que é uma alocação de uma composição? É você deixar o cliente fazer a montagem da estrutura, né, da mesa principal, né, porque o kit ele é uma mesa principal de festa. Ele fazer a montagem da mesa principal de acordo com a necessidade que ele tem. Vamos supor, se no kit você tem um painel redondo, 3 cilindros e alguns suportes de acordo com o que você pré-definiu ali, e o seu cliente não quer naquele formato, ele quer de repente um cilindro, ele quer 6 suportes, mais suportes, ele quer mais cilindros, ele quer um painel redondo, né? Ele quer modificar, então ele está montando uma composição de uma decoração de acordo com o que ele quer, né? Então você precisa dar possibilidades para o seu cliente para você poder estar atendendo à necessidade dele, né? Aqui na minha empresa eu sempre procuro trabalhar de acordo com a necessidade do cliente. A gente não pode limitar o nosso negócio em apenas uma coisa, né? Porque você tem um mundo de possibilidades dentro do mercado de festas, e se você somente limitar ele, eu só forneço o kit, você limitou ele e limitou o seu negócio de poder expandir, de poder crescer, de poder gerar mais renda para o seu negócio. Então você precisa ter esse entendimento, esse processo bem definidinho dentro da sua empresa, para você ter o processo de locação de kits e o processo de locação de peças avulsas. Entendeu? Então você vai determinar, eu tenho tantos kits para locação e tenho tantas peças avulsas que eu posso alugar. Então você já deixa pré-definido isso dentro da sua empresa, como você vai fazer essa alocação dentro do seu negócio. Bom,
acredito que todos aqui têm o potencial de estar fazendo isso, né? De poder estar criando os kits e também tá podendo criar esse processo de locação de peças, né? Para agregar no faturamento e ampliar ampliar a forma de você atender as necessidades dos seus clientes e, consequentemente, aumentar mesmo o faturamento da empresa, que eu acho que todo mundo busca, é aumentar a renda do negócio, né? Ninguém quer trabalhar somente para pagar a conta, a gente quer aumentar a renda, a gente quer ter uma lucratividade boa e, consequentemente, isso vai crescendo e vai ampliando os seus horizontes dentro do mercado. Bom, agora eu vou abrir uma brechinha para as perguntas com relação a esse tema de hoje, né? Que hoje a nossa live vai ser um pouco menor do que a que foi ontem, né? Por conta da demanda aqui, graças a Deus, do Réveillon já está bem alta e eu também preciso tocar a empresa, né? E eu tenho que... a gente também divide o tempo com tudo e, graças a Deus, está indo de vento em popa, né? Aqui eu tenho vários funcionários que também trabalham comigo, mas a gente também, como eu falei lá atrás, é o olho do dono que engorda o gado, a gente tem que sempre estar visualizando o que a gente pode estar melhorando, administrando, fazendo a coisa acontecer, né? E o que eu quero para que vocês também tenham isso, se já não tem, né, tenham a longo prazo, porque tudo acontece dentro de um prazo e a gente não pode ser muito imediatista para acontecer as coisas, né? A gente tem que determinar e colocar prazo para as coisas acontecerem, metas para serem atingidas e alcançadas. E aí, pessoal, sejam bem-vindos todos que entraram depois, boa tarde. Ontem eu deixei aqui um desafio para vocês poderem estar postando, né? Colocaram lá, me marcaram, agradeço a quem marcou, né? Foi muito legal. Convido vocês que estão aqui também para poder fazer um print, marcar lá no Instagram para eu repostar. Isso fica bom também para vocês aumentarem a visibilidade do negócio de vocês, né? Quanto mais vocês aparecem, mais importante é para vocês criarem essa credibilidade e ampliar os horizontes, ampliar o posicionamento de mercado, né? Com relação a isso também, né? E a aulinha de hoje, a nossa live de hoje foi basicamente sobre isso. Eu falei sobre a diferença dos kits, né? De kits e locação. Isso mais para poder ampliar os horizontes de vocês e entenderem. Ei, Naná, seja bem-vinda! E atender as expectativas do seu cliente de acordo com a necessidade dele. E não restringir o seu negócio apenas em um segmento, né? De repente você quer trabalhar somente com kit? Você pode trabalhar somente com kit, mas aí você precisa entender que você vai estar restrito a apenas um tipo de negócio, né? Se você quer ampliar, você precisa criar essas alternativas. Simone, boa tarde, seja bem-vinda. Essas alternativas de estar sempre buscando atender a necessidade do seu cliente. Bom, pessoal, tem alguma perguntinha de hoje? Bom, como ninguém tem dúvidas, né? Desejo a todos um excelente resto de dia. A nossa live amanhã vai ser 12:07. Essa foi uma das perguntas que eu recebi lá no Google Forms, né? Que o pessoal que entrou lá, que está lá no nosso grupo exclusivo do WhatsApp, respondeu, né? Que era uma pergunta que queriam fazer para mim. Então eu estou dando a resposta aqui na live, que eu acho que fica interessante para a gente poder. Estou amando tudo, vou colocar tudo na prática. É isso aí, pegue um monte da Luluzinha. Coloca na prática e você vai ver como que as coisas vão mudar dentro do seu negócio, né? Não sei se você já trabalha com esse formato, eu trabalho aqui com esse formato já há 15 anos e potencializou muito e alavancou bem a minha empresa dentro do mercado. Então, fica aí a aula de hoje para você colocar em prática, porque tudo que eu ensino aqui, tudo que eu falo, vocês precisam colocar em prática dentro do negócio de vocês precisam aplicar. Né? A gente não pode só ficar absorvendo conhecimento, a gente também tem que colocar em prática. Cacá, boa tarde. Estou na área de papelaria personalizadas e pretendo sim investir na decoração, né? Acredito que sim. Pois é, Cacá, é muito interessante e você pode agregar esse serviço já com a sua papelaria personalizada. Né? Você pode tanto oferecer amplificar os seus serviços com o seu cliente,
Isso vai aumentar muito o seu faturamento aí, vai melhorar, porque você vai praticamente entregar a festa pronta para o seu cliente, né? Normalmente os clientes, eles buscam facilidade, então a gente precisa entender o lado dele e facilitar o lado dele de todas as formas, né? Começa aí, pega o monte da Luluzinha. Começa, depois você me conta como foi, qual foi a experiência, se tá dando certo, que a coisa manda lá no direct. Nossa, hoje não pude acompanhar desde o início da aula, mas fica tranquila, Naná, que eu vou deixar salva, né? A aula hoje é bem mais curtinha, porque é uma pergunta que eu tô respondendo, que fizeram lá no grupo do WhatsApp, né? Para poder... Obrigada por me responder. Sim, isso que penso, sabe? Sim, com certeza. Normalmente a gente entra no mercado, né? A gente entra... às vezes por necessidade de só ter uma renda, mas a coisa vai acontecendo, porque quando eu entrei eu precisava gerar renda para minha família, né? E ao mesmo tempo voltar ao mercado de trabalho. E a gente vai começando a buscar os horizontes, vai abrindo os nossos horizontes e entendendo que a gente pode muito mais do que só começar e só fazer aquilo naquele momento, né? A gente pode ampliar e se desenvolver. E vocês já estão no caminho certo, né? Estão buscando conhecimento, que isso é fundamental. Desde que eu abri minha empresa, eu sempre busco conhecer as coisas, me desenvolver. E eu quero que todos vocês que estão aqui também busquem esse conhecimento. Isso amplifica muito as possibilidades que você pode estar vendo no mercado e crescer ainda mais. Lorena, boa tarde. Estou pensando em trabalhar com pega e monte, por isso estou buscando conhecimento. Exatamente. Já é um importante passo que você está dando, porque aí você já vai começar de forma direcionada, já vai ter assertividade no que você vai fazer, você vai pular uma etapa muito grande do seu processo de início, sabe? Porque, gente, quando eu comecei lá atrás, há 15 anos, a gente não tinha tanta facilidade como vocês já têm hoje, né? Tem o Instagram, onde a gente entrega conteúdo aqui. Eu fui nos meus erros e acertos, então eu precisei de um processo maior, né, para poder desenvolver a empresa. Então, você buscando conhecimento com essa facilidade que a gente tem hoje da internet, que a gente tem hoje com as redes sociais, né, que a gente tem hoje dentro do mercado, ele facilita esse seu processo, né? Você precisa também filtrar um pouco tudo que você estuda, porque você tem que sempre buscar referências de pessoas que já têm uma história no mercado, né? Eu já estou há 15 anos, tem vários outros profissionais que estão há muito tempo, que ensinam aqui e ainda continuam atuando no mercado, porque elas estão sempre se atualizando, a gente está sempre se atualizando, e não só aquelas que estão só buscando, te ensinando na teoria, né? Hoje tudo que eu conquistei foi dentro do mercado de festas, não assim, nessa parte de... Você entendeu exatamente, né? Eu acredito que sim. Então, eu continuo buscando conhecimento e eu sei que você vai longe, já está no caminho certo. Boa tarde, vamos lá, Clay. Você fez alguma live dizendo por onde podemos começar sem gastar muito? Essa live eu vou fazer, já é uma das perguntas também que me fizeram lá no grupo do WhatsApp, tá? Cada live eu vou estar respondendo uma pergunta, né, para poder estar direcionando vocês corretamente, para a gente poder estar crescendo junto dentro desse mercado. Aí, não sei se você já está no grupo, né? Se não tiver, a gente tem um link na bio. Entra lá e faça sua inscrição lá dentro do grupo, que as meninas sempre, meu suporte sempre avisa quando tem as lives, os temas, que aí você vai estar assistindo de forma específica dentro do que você busca, né? Preenche também lá no Google Forms para eu poder saber quais são suas dúvidas, além dessa daqui que você está me colocando, porque aí cada live eu vou direcionar para um tema específico, né? Hoje eu estou falando a diferença de kits e locação, né? Que foi uma pergunta que foi deixada lá. E agora eu abri um pouquinho de perguntas, mas para a gente não fugir muito do tema, né? Não ficar tão extenso quanto de ontem. Eu tô basicamente respondendo mais essas perguntas e alguns pontos específicos. Obrigada, Lorena. Bom, pessoal, espero vocês na live de amanhã, 12h07, tá? Fiquem todos com Deus. Quem não fez um print, convido a fazer, né? Me marca lá. Posta para a gente poder estar crescendo junto dentro desse mercado. 2022 está chegando e é um mercado, é um ano que promete, né? É um ano de crescimento do mercado. Eu sei disso porque minha agenda já está assim lotada para o ano que vem. Já tem mês que, graças a Deus, eu já quase não tenho data. A gente tem que agradecer sempre, né? Então, vamos seguindo junto aí. Vocês já estão no caminho certo, buscando esse conhecimento para já estar entrando no mercado, e para quem já está se reinventando, melhorando todo o processo dentro da sua empresa.
e espero vocês na live de amanhã, 12h07. Fiquem todos com Deus. Qualquer dúvida, me manda lá no direct que eu tô sempre respondendo, tá bom? Tchauzinho!